Olá, boa tarde. Eu sou Ana Maria, Flávia já está aqui online, daqui a pouco entra também e vamos aguardar um minutinho pela Lívia, mas nós já estamos ao vivo, tá? Olá. O som tá ok? Agora está, perfeito. Ótimo. Obrigada pela presença. O seu microfone, Flávia, está desconectado. Oi, oi. Oi, Flávia. Oi, Ana Paula. Oi, minha xará querida. Obrigada. Tudo bom, meu amor? Tá faltando Livinha, né? A Lívia. Ela deve estar entrando. Nós entramos um pouquinho antes. Fui dar uma respiração, fui retocar o batom. Ah, fez bem mesmo. Hoje eu passei o dia inteiro de máscara, eu nem... Ai, não, pelo menos aqui, pelo menos essas plataformas, dá para a gente ficar sem as máscaras. Deixa eu só ver se a Lívia está entrando. Essa é a minha terceira, né? Tô terceira on the road. Tô me sentindo uma entrevistadora, de verdade. Que delícia. Ai, ai. Você está em São Paulo, né, Flávia? Hoje eu estou em São Paulo. Eu e a Ana Paula estamos no Rio, né, Ana? Estamos no Rio, a Lívia também está no Rio, está fresquinho aqui, está gostoso. Aliás, hoje é uma live só de pessoas que moram no Rio, né? Agora essa. É verdade, é verdade. A mora no Rio, a Lívia mora no Rio, eu, a Ana Paula, enfim. Tem cariocas e umas e outras infiltradas aí. Mas eu já estou... 20 anos que eu moro no Rio, o lugar que eu mais morei, nem é justo eu falar que eu sou paulista. Não, você é carioca, você tem espírito carioca. E, aliás, na verdade, o que nós somos não é nem carioca, nem paulista, nem nada. A gente é do mundo. Nós lutamos pelo direito das pessoas com deficiência e hoje é um dia super importante. É verdade. Porque comemora isso, e aqui eu estou diante de duas grandes influenciadoras, né, do direito das pessoas com deficiência, num tema que é absolutamente importante, nos é muito caro para a formação do indivíduo, de um modo geral, né? Que é sua projeção, a sua ocupação, quem ele quer ser quando a gente é pequena, né? Olha a Lívia entrando aí. Oi, Lívia! Oi, Livinha! Oi, oi, oi! Não tá conectando. Está conectando. A gente está lendo aqui, conectando o áudio. Pronto. Aê. Pode habilitar, por enquanto é tudo junto, tudo misturado. Depois eu vou organizar. Pode liberar teu áudio, Lívia. Mas, né, é um dia super importante e o Instituto JNG resolveu fazer essa celebração com pessoas muito queridas, especiais, que lutam, que eu sei que lutam, mas não lutam da boca para fora, lutam com o estômago, com o fígado, com o cérebro, com as mãos, verdade, com tudo, né? E aí a gente quis fazer uma coisa, né, Flávia? Você sabe, fazer um grande guarda-chuva, que é pensar no sujeito adulto, porque o Instituto JNG tem a sua bandeira lá, que toda hora, né, a gente está lá sacudindo ela para ser notado, que é a importância de que esses jovens adultos tenham a perspectiva de sair da casa dos pais. Estava agora falando no blog sobre sexualidade, relacionamentos, como o slogan do Instituto JNG teve que, aos poucos, ser remodelado, porque a ideia de morar sozinho era mais no sentido de trazer o modelo da moradia independente. Mas ninguém quer ficar sozinho, então foi confundido com eu vou ficar sozinho, não quero ficar sozinho, não quero esse... Mas, na verdade, a gente aos pouquinhos foi adaptando e o que a gente está dizendo é que é dar a perspectiva de sair da casa dos pais. O que a gente está falando é que, para você ser um adulto, você pode querer sair da casa dos pais. Aí tem gente que fala assim, não, mas hoje em dia meu filho está com 30 e tantos anos, está morando comigo ainda. Não tem problema, não tem regra, não tem data, não tem idade, né? O importante é que, se você quer, esse é um dia da luta pelos direitos, você deveria poder botar na tua cabeça que você
tem a perspectiva de sair da casa dos seus pais e ter sua própria vida e trabalhar, que é o nosso tema, o nosso último tema desse final de tarde. Milhões de obrigadas, Flávia Cortinoves, Ana Paula Pacheco, Lívia Vitorina, umas queridas. A gente que agradece. Eu vou ter que lembrar que a gente está ao vivo, porque senão eu vou me sentir batendo papo com amigas. Mas o que é bom também, que as pessoas vejam. Né? Então, eu vou pedir que vocês se apresentem, e aí eu vou colocar só uma direcionada para a conversa, mas a conversa vai ser livre, a gente vai bater papo aqui. Então, pediria que a Flávia se apresentasse, depois a Ana Paula, depois a Lívia, e aí eu volto para a gente começar o debate. Prazer estar aqui. Eu também estou entre amigas e nesse bate-papo. Obrigada, Flávia, pelo convite. Que bom estar aqui com a Ana e com a Lívia. Eu sou Flávia Cortinoves, eu tenho 47 anos, eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 9, e quando meu filho mais novo nasceu, eu descobri, né, no parto, que ele tinha síndrome de Down, e a partir daí, uma das coisas que mais me preocuparam mesmo era que tipo de vida adulta meu filho teria. Se ele seria uma eterna criança, se ele teria direito a sonhar, a realizar, a pensar a vida, enfim, ter direito a viver, ter direito à vida adulta de fato, com obrigações, com deveres. E foi daí que veio o meu engajamento, né, pela causa, pelo desejo de poder contribuir, né, com as duas pontas, tanto na parte da formação das pessoas com deficiência intelectual, né, por meio de uma capacitação extremamente acessível, clara, adaptada, para que seja possível efetivamente estar formando profissionais. E, por outro lado, a gente tem que encontrar também nas empresas um ambiente, né, adequado, acessível, inclusivo, para que as pessoas possam, de fato, se desenvolver. Então, eu costumo dizer que eu trabalho nessas duas pontas, tanto na formação quanto no desenvolvimento da cultura inclusiva. E venho fazendo isso desde 2013, em grandes empresas, e assim, com um enorme prazer, porque eu vejo que as empresas que têm se engajado, né, e trabalhado no desenvolvimento da sua cultura, os resultados são muito bacanas, em termos de criatividade, de inovação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, Flávia? Está fechado o seu microfone. Ana Paula. Obrigada, Flávia. O teu está fechado, Ana Paula. Libera seu microfone. Isso. Queria agradecer, né, ao Instituto JNG, em nome da Flávia, falar que eu estou muito honrada também de estar aqui na live com 2 feras. E por acaso eu trabalho junto com as 2 feras também. Eu sou formada primeiro em Direito, né? Sou bacharel em Direito, depois eu fiz Pedagogia, me especializei na Fundação Síndrome de Down de Madrid e vim para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um concurso público, passei no concurso público como professora de Educação Especial da FAETEC, e ali eu vi uma chance de lutar pelos direitos, né? E sempre fui apaixonada pelo trabalho, né? Então, porque eu vi no trabalho uma forma de cidadania, né? Uma forma de, olha, eu sou uma pessoa, eu sou um eu, né? Eu tenho dignidade, né? O trabalho traz dignidade para qualquer pessoa. E aí eu fiz o meu mestrado em educação inclusiva, mas sempre querendo trabalhar, né, estudar também academicamente com emprego, né? E aí agora eu estou fazendo doutorado, estou terminando doutorado em emprego apoiado, né? Fui apresentada a essa metodologia pela Flávia Cortinoves, me apaixonei, é algo assim que é grandioso, gente. Se vocês souberem a potência do emprego apoiado e o que ele pode fazer pela pessoa, é fundamental. E estou muito orgulhosa de estar aqui. Vamos conversar um pouco sobre trabalho, né? E quais são os benefícios que ele pode trazer para a pessoa. Agradeço. Obrigada, Ana Paula. Lívia? Oi, gente, boa noite. Bom,
É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu trabalho com a Aninha, trabalho com a Flávia Pope também. É um prazer muito grande estar aqui com nomes tão importantes da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Muito obrigada pela honra que a JNG está me dando. Bem, meu nome é Lívia Vitorino, eu sou professora de educação especial também da FATEC, trabalho junto com a Aninha também lá. Comecei a minha paixão pela temática. Eu sempre soube que eu queria ser professora de educação especial, mas quando eu queria ser professora de educação especial, infelizmente o tema empregabilidade não era uma possibilidade, não se falava sobre isso, né? Você não pensava, você vai trabalhar com a empregabilidade da pessoa com deficiência. E aí, em 2004, o meu primeiro estágio na Academia Brasileira de Ciências, a Academia Brasileira estava fazendo uma parceria com a Petrobras, FINEP, FAPESP, e trouxe a metodologia do emprego customizado para o Brasil, para fazer uma adaptação de cultura com processos que já existiam nos Estados Unidos para que pudessem ser aplicados aqui no Brasil. E ali eu descobri uma grande... Assim, é como assim, então era para isso que eu queria ser professora de educação especial. Eu não sabia, mas o destino já sabia para que eu queria ser professora de educação especial. Perceber que as pessoas, elas tinham direito, elas tinham potencialidades, elas tinham como desenvolver um trabalho de qualidade com foco nas suas habilidades. E desde então, eu comecei a trabalhar nessa área do emprego customizado, que é o emprego apoiado, na verdade a gente chamava de outro nome, então hoje em dia a gente já usa, né, a terminologia aqui no Brasil para determinar a mesma metodologia, e desde então eu trabalho com o emprego customizado, o emprego apoiado. Depois só que eu entrei para a FATEC, e também na FATEC, tanto eu quanto a Aninha, nós somos professores de educação especial na FATEC, mas o nosso foco de trabalho na FATEC é a inclusão laboral, é desenvolver processos que garantam a inclusão das pessoas com deficiência de acordo com as suas habilidades. Então, onde quer que nós estejamos, nós estamos pensando nos direitos e na autonomia da pessoa com deficiência. E isso é uma alegria muito grande, né? Assim, eu tenho essa alegria, uma coisa que eu agradeço muito a Deus, de poder trabalhar naquilo que eu amo. E apesar de saber que no dia a dia, às vezes a gente se frustra, às vezes acontecem algumas coisas, nos deparamos com pessoas que não acreditam e a gente tem que ali lutar, também temos frutos maravilhosos nesse processo, e são eles que tanto fazem com que nós acreditemos cada dia mais que é possível. Obrigada, Lívia. Agora, tem uma curiosidade na apresentação da Lívia, que ela, além de toda essa identificação que ela está falando, com o emprego e tudo, ela já está começando a se converter, porque o destino tem suas rotas, em adaptação de instrumentos de diferentes culturas, porque ela está contando que ela fez a adaptação dos instrumentos que trouxeram nos Estados Unidos na Academia Brasileira de Ciências, e ela acaba de fazer um trabalho com uma equipe muito bacana, que a gente tem no Instituto JMG, de adaptação dos instrumentos que nós trouxemos da Inglaterra para o programa de apoio individualizado. Então, além de tudo, já vi que o destino também anda aí sinalizando de que você é uma boa adaptadora de culturas e métodos, viu, Lívia? Mas você foi muito feliz, Flávia, com a escolha da Lívia, porque ela tem esse perfil. Nossa, acho que ela nem ela sabia, porque agora que ela juntou Lé concreto. Ela tem perfil disso. Olha só, sabe o que eu estava pensando? Eu tinha imaginado de falar um pouco, sei lá, do contexto político, né, da dificuldade dessa luta. Eu já joguei para o alto o meu roteiro. Estava pensando no seguinte, quem sabe vocês contam um pouco, a gente começa a falar um pouco da experiência de vocês, das características de algumas empresas. Eu, às vezes, fico assim, sabe? Deve ter empresas e empresas. Vamos imaginar que a gente tem, assim, milhares de empresários, milhares de organizações nos escutando, quem dera, mas quem sabe a rede propaga? O que eles precisam escutar? Tem alguns casos de sucesso? Tem empresas que realmente... eu acho que seria legal a gente meio que tentar falar um pouco da característica do empregador e depois a gente falar desse método que eu também me encantei quando pela primeira vez eu escutei a Flávia Portinoves, que faz um detalhe, um pequeno, gigante detalhe, que é simplesmente falar, vamos olhar as competências e vamos olhar os processos e vamos juntar o anel de Shazam. Eu só estou dando aqui uma palhinha, mas é assim, óbvio! Vamos falar um pouquinho das empresas? Quem quer começar? É liberado? Quer começar, Flávia?
Vamos lá. Posso começar. Então, Enfim, esse é um ponto muito bacana, Flávia, porque a gente vive hoje, né, nesse momento pandemia, né, plena pandemia, esse momento deixou de fora, né, deixou exposto realmente a cultura das empresas, o que realmente importa para as empresas. E também nós, como consumidores, também tivemos oportunidade de parar para pensar um pouco de que tipo de empresas a gente quer trabalhar, comprar, adquirir, comprar serviços. E isso não foi só a gente, não. Isso foi uma grande parte da população. E isso demonstrou um pouco o que as empresas que realmente já tinham esse perfil, que é um perfil de cuidado, de atenção, de um olhar humanizado, né? Então, tratou todos os seus funcionários, né? Acolheu os seus funcionários no momento em que todos tiveram que ir para suas casas, com seus filhos, pequenos ou não, trabalhar. E essas empresas são as empresas que normalmente já têm esse olhar humanizado, Flávia, principalmente porque tem um trabalho de cultura inclusiva gigante. Trabalha não discriminação, respeito, trabalha grupos de afinidades, que nada mais é do que discutir, né? Todos esses paradigmas, os estereótipos que a gente tem na sociedade são discutidos nos grupos de trabalho, e isso faz com que essas empresas tenham um olhar diferenciado. E nesse momento em que as empresas estão com uma situação muito mais complexa, né, muito mais volátil, que é o mundo VUCA que se imaginava no futuro, chegou, né, porque o coronavírus antecipou uma série de coisas que eram previstas para o futuro, chegaram agora. Então, essas empresas, elas, pelo fato de ter um olhar diferenciado, elas conseguiram reagir de uma maneira muito mais eficiente. Porque, de fato, o que vale hoje não são as paredes das empresas, mas sim o engajamento das equipes. Desculpe, porque assim, é uma questão de ter dinheiro e ser rico? Ou uma empresa que tem muito lucro? Ou é não, muito pelo contrário. Um posicionamento? É um posicionamento, Flávio. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com multinacional, não tem nada a ver com lucro, sim. Aí, o que existe, Flávia, é que, de fato, assim, tanto as pesquisas, aí voltando agora falando de números, né? Então, não significa que somente uma empresa grande, uma multinacional tem resultados, porque tem uma pesquisa que foi feita pela Vei Group aqui no Brasil, com 170 empresas brasileiras, então não estamos falando das grandes multinacionais e nem de pesquisas de consultorias estrangeiras, que certificou que as empresas que têm uma preocupação, né, com diversidade e inclusão, trabalham as suas culturas, as pessoas são mais felizes. E por serem mais felizes, elas se sentem mais seguras em dar sugestões, expor seus sentimentos, expor as suas ideias. E fazendo isso, elas se tornam mais criativas e inovadoras. E essas empresas brasileiras, nos últimos 5 anos, estavam tendo receitas líquidas 4,5 vezes maior do que as demais do seu setor. Então, assim, trabalhar diversidade, trabalhar inclusão, trabalhar um ambiente inclusivo, sim, ele aumenta o lucro, claro. Porque é naturalmente, num ambiente que a gente se sente bem, num ambiente que a gente se sente respeitado, acolhido, a gente tem mais chance de ser o que a gente é. E isso acontece, e aí, por acaso, também, essas empresas que também estão ganhando mais, são as empresas que, por exemplo, não olham a lei de cotas como uma obrigatoriedade, simples assim. Olham a lei de cotas como uma grande oportunidade de trazer essa diversidade para dentro das suas equipes, com isso trazer reflexões diferentes, experiências de vida diferentes e, com certeza, poder olhar os clientes de uma forma diferente, porque se eu quero atingir todos os clientes possíveis que eu tenho lá fora, e se eu não tiver a mesma representatividade dos meus clientes dentro da minha empresa, com toda certeza eu não vou conseguir entender as necessidades deles. É simples assim. É legal o simples assim, passando por essa descrição da complexidade, né? Mas é simples assim, entendendo que é importante conhecer todos esses detalhamentos. Assim, você passa pela riqueza de amadurecer, perceber
para tornar simples. É muito legal. Exatamente. Ana, e aí, Ana, fala das empresas, eu sei que vocês têm também muitas experiências, vamos... O que ficou mais claro agora, né, nessa pandemia foi realmente as empresas que tinham a cultura da diversidade acolheram super bem, né? E aí, porque eu trabalho muito no chão, né? No chão, vamos dizer assim, no chão da fábrica, né? Ali com a equipe, com o gerente, com os colegas de trabalho. Então, assim, era uma coisa tão clara que as empresas que tinham a cultura da diversidade, no fim, né, no final do processo, que são as pessoas que trabalham lá nas lojas, que trabalham lá nos estoques, eles tinham preocupação de perguntar como está o meu colega de trabalho, que é o usuário do emprego apoiado, né? Os gerentes procuravam saber. Então, assim, é como se fosse uma coisa que impactava, né? Vinha lá de cima, né? O CEO impactava o que vem de baixo, que vai impactando, e chega no chão, né? No chão da fábrica. E uma coisa muito bacana, né? Que eu acho que aconteceu foi a empatia. Eu tive gerente que me mandou áudio no meio da pandemia, tipo abril, falando assim: nossa, agora eu entendo o que esse usuário de emprego apoiado, né, que esse meu colega de trabalho passa, que é não ter a escolha. Porque em abril, maio, éramos todos iguais, dentro de uma casa, sem conseguir fazer escolhas, porque você não tinha escolha de sair, você tinha que ficar ali, né? Você estava isolado, né? Então, a empatia foi muito legal, porque quem ficou isolado a vida toda, que foram as pessoas com deficiência, passou por isso como se fosse uma coisa, né? Comum, já sabia, já conhecia. Já sabia, exatamente. E o colega de trabalho passou por esse isolamento também. Então, legal. Surgiu a empatia. Só um detalhe, porque eu vou fazer uma propaganda. Lá no blog do site do Instituto JNG, logo no início, acho que foi em abril, eu publiquei um pequeno artigo exatamente fazendo um paralelo sobre aquilo que assustou a toda a sociedade, como era já conhecido, né? O fato de você ser isolado, porque você vem disso aí, então a gente tem essa memória atávica, né, de que as pessoas com deficiência eram isoladas. O desconhecido é exatamente a falta de estrada para que essas pessoas pudessem se desenvolver como cidadãos, né? E o medo é toda... Eu fiz um paralelo com toda essa questão da discriminação também, de você, né, não saber com quem está lidando, porque você... Olha, essas coisas, né? Às vezes você toma uma distância e as pessoas com deficiência nesse período nos ensinaram muito também. Eu fiquei impressionada como eles usaram plataformas virtuais, coisas que a gente não sabia que eram possíveis. Agora, as empresas que não são inclusivas, que não olham para a diversidade, que só querem saber da lei de cota, gente, eu não tive um feedback. Um feedback. Nada. As famílias, nada. Congelaram, tipo, tira do circuito. Exato. Bota para baixo do tapete, depois a gente vê como é que fica. Ai, que triste. Exato. Que triste. Tem de tudo, né, Ana Paula? Tem de tudo. E a gente tem que saber lidar com todo mundo e agora, saber normalmente, que vai chegar. Normalmente, a empresa, digamos que você tem uma liderança que está preocupada com a política interna da empresa para a diversidade, isso filtra mesmo e chega lá no chão de fábrica, como você chama? Sim, que é onde eu... Chega. Que legal. Total. Isso é bem importante. Quer comentar, Lívia? Quer falar um pouco da sua... Vocês estavam comentando, eu estava lembrando de uma amiga que estava grávida, e ela estava grávida no início da pandemia, no meio da pandemia, e ela já tinha decidido que ela sairia do trabalho dela depois que o bebê nascesse. Só que ela voltou da licença maternidade, 4 meses, a pandemia continuou, eles continuaram fazendo home office, e ela descobriu que a empresa teve atitudes tão respeitosas com as pessoas, ela buscou saber quem eram as mães, se as mães estavam tendo suporte, se as mães estavam sozinhas em casa com os filhos pequenos,
como estava a vida daquelas pessoas. Ela descobriu aquilo, ela percebeu naquilo que ela estava em um ambiente que respeitava as pessoas. Legal. E ela veio comentar comigo porque ela foi falar com a pessoa do RH, ela foi parabenizar a pessoa do RH por aquele formulário que todos os funcionários haviam recebido. E ela falou assim, eu peguei a base do formulário que a gente entregava para as pessoas com deficiência. Se precisava de algum suporte, tipo de habilidade que tinha, como que chegava no trabalho, como que não chegava. E eu fiz uma apresentação. E aí ela veio falar comigo, ela falou assim, amiga, eu achei isso sensacional, porque eu consegui ser respeitada na minha empresa. A minha maternidade, nesse momento, não foi ignorada. Você com um bebê amamentando, mas com outro bebê. Então, assim, respeitar a diversidade é você se permitir olhar para as pessoas dentro das suas especificidades. Então, assim, é um ganho de relação humana, é um ganho de produtividade pelo que há de mais belo, que é a relação humana, que é a capacidade desse humano em se doar, em se colocar ali, né? E isso foi uma coisa que me alegrou muito. Eu falei, nossa, que bom que nós temos... E nesse caso específico, é uma grande empresa. Né? Quantas vezes, né, Flávia, a gente vê vocês essa situação de lidar com essa pessoa, né, que a gente chama de deficiência, a pessoa que tem a limitação, mas aí você abre esse tipo de... Você só fala, nossa, como é... Né? Eu me lembro a primeira vez que eu aprendi a fazer a audiodescrição de uma foto, eu estava numa apresentação de palestra, como eu já dei algumas, e aí eu me toquei, na primeira fila tinham 2 pessoas cegas, e eu falei, caramba, eu não estou preparada, né? Não tinha recurso. Aí eu fui fazer a audiodescrição, já tinha lido e tudo, mas foi a primeira vez. E aí eu me toquei que a minha palestra respirava, porque descrever que tinha um vaso de flor atrás da janela de uma foto que eu mostrava, tipo, ficava muito melhor, muito mais bonita a minha apresentação. Então, como os caminhos, né? Você sabendo aproveitar. Então, eu acho que é isso. Agora, tem um comentário já aqui de pessoas que estão ouvindo a gente, dizendo que a maioria dos RHs não sabem recrutar e não estão preparados. O que vocês acham? Quando a Flávia falava, eu lembrava assim, que o que ela falava, na verdade, a gente fala de pessoas, né? Ela foi descrevendo atitudes de pessoas. A gente fala das empresas, mas as pessoas elas têm que se predispor. Às vezes nós temos diretorias que estão dispostas, mas realmente você encontra pessoas que estão tomadas de tamanho desconhecimento, de tamanho medo, que elas paralisam processos que poderiam fluir. Então, é verdade que nós temos profissionais de RH que ainda não sabem, mas também temos profissionais de RH que buscam saber, que buscam interagir, que querem acreditar naquilo. Então, assim, que querem acreditar na perspectiva da inclusão, né? Que investem na diversidade. Então, tem as 2 realidades e a gente, no nosso trabalho, se depara com as 2 realidades e algo que é muito grave também é que quando só o profissional de RH sabe. Quando acham que o processo de inclusão, ele nasce e morre no profissional de RH. O olhar da diversidade, o profissional de RH que tem que saber tudo. Então, não é assim, o profissional de RH, ele tem que disseminar, ele tem que acender aquela vontade, ele tem que contar boas histórias, ele tem que trazer bons exemplos, ele tem que ficar atento para que o processo realmente seja focado nas habilidades, para que dê certo, e que a pessoa possa continuar e progredir dentro da empresa. Mas, infelizmente, é verdade que nós ainda temos pessoas no RH que não têm esse olhar pela diversidade, não conhecem o processo, não dão voz à pessoa, né? Eu vivi um caso de uma vez que me ligaram e falaram, olha, como é que você encaminhou aquele candidato? Você não lembra? Era um aluno nosso. E falou assim, você não lembra que tem escadas aqui? Eu falei, eu lembro, mas eu não estou entendendo qual o problema. Eu falei assim, Lívia, são uns 20 degraus, a pessoa não tem uma perna. Eu falei assim, ok, mas ele não mora numa comunidade, eu acho que ele deve subir uns 300 degraus por dia. Você perguntou a ele se ele podia subir os 20 degraus? Ela, 300 degraus, ele não tem uma perna, ele sobe 300 degraus na comunidade. Eu falei, ele mora em uma comunidade no Rio de Janeiro, ele sobe os 300 degraus. Então, assim, o principal é dar a voz. E a pessoa com deficiência também pode pedir essa voz, né? Quando se permite isso. Não, peraí que eu tenho mais coisas para falar. E a gente tenta trabalhar isso com nossos alunos também. Essa voz deles, para que eles possam falar. E aí, Flávia, você ia falar sobre os RHs, os famosos RHs. Não, ia... não, muito bacana, acho que a Lívia já trouxe assim, metade da minha fala, então já vou pular, mas infelizmente, Flá, nós como sociedade, né, como pessoas, a gente vive ainda numa sociedade
e que nem todas as pessoas saem, né, têm o mesmo ponto de partida, né? Então, as pessoas com deficiência, as pessoas, né, que têm outra raça e etnia, né? Então, as mulheres, enfim, o ponto de partida, né, nosso e das pessoas com deficiência, mas é diferente. Então, por isso, é fundamental que a gente tenha realmente uma ação afirmativa para isso, tenha uma lei, né, onde a gente possa contribuir para acelerar uma desigualdade histórica de um cenário de extrema exclusão. Só para vocês terem ideia, a lei de cotas, né, embora seja de 91, até 2001, quando começou a fiscalização, tinha 600 pessoas no Brasil inteiro registradas pela lei de cotas. Então, assim, quando me perguntam, é necessária a lei de cotas? Gente, nós temos 15 milhões e 700 mil pessoas em idade produtiva, que têm algum tipo de deficiência. Ou seja, você imagina que nesse ritmo a gente precisaria de 350 anos para a gente conseguir uma igualdade de oportunidades. Então, assim, a gente precisa. E é claro, né, Lívia, que algumas empresas entenderam que o custo de fazer por fazer, e aí quando a gente percebe que fica só no RH, que é para fazer por fazer, para cumprir cotas, infelizmente a maioria das empresas ainda, mas cada vez mais, infelizmente é uma maioria esmagadora, 86% das empresas ainda têm esse olhar, porém, estão mudando rapidamente, principalmente por conta da aceleração de futuros aí causada pelo coronavírus, por conta de que, gente, não, assim, a Ana Paula trouxe a palavra empatia. Sem empatia, essas empresas não vão conseguir, porque os seus funcionários hoje, eles estão longe dos seus olhos, então comando e controle não é mais possível, então engajamento, entendimento, tudo isso é necessário. E aí, quando eu tenho esse olhar para eu tenho esse olhar para todo mundo, porque não é a deficiência que torna a pessoa diferente, é o meu olhar que eu quero que as pessoas sejam igual a mim. Então, quando eu percebo que essa grávida, né, essa história que a Lívia contou, essa grávida tem uma história, tem uma necessidade, a pessoa que mora com uma família, que talvez com os pais de mais de 85 anos tem uma outra necessidade, alguém que tem filhos gêmeos de 1 ano tem uma outra. Não tem como você ser um gestor hoje sem empatia. E um gestor sem empatia, ele não vai conseguir gerar engajamento. E aí, sem engajamento, essas empresas vão sofrer muito mais que as demais. Você entendeu? Que tem diversidade na sua pauta estratégica. Então, diversidade é algo hoje que não tem mais como desassociar de estratégia de negócio, de visão de curto prazo, porque entender de pessoas é entender das diferenças, né? Então, eu vejo isso. E aí, só para terminar, antes da pandemia, eu via muitos DRHs sem comprometimento do CEO, e a Ana Paula trouxe isso bem, gente, sem comprometimento do CEO é voo de galinha, entendeu? Eu vou lá, contrato para fechar a cota, não deu certo, eu demito, contrato outro. Gente, assim, esse jeitão de fazer as coisas era um jeitão que já não funcionava antes. Agora, só que agora as pessoas, os funcionários também estão muito mais de olho, estão muito mais atentos, e mais empáticos. Então, assim, na verdade, agora a complexidade é muito maior, certo? Então, se tiver o comprometimento lá de cima, gente, no final das contas, no final do dia, a gente faz aquilo que o nosso chefe quer. Então, isso que a Ana Paula trouxe, das companhias que têm um compromisso lá em cima, forte, é isso aí. Ele desce de forma escalonando, desdobrando e chega na base. Certo? Se você não tiver isso e está aqui só no RH fazendo contratação e demissão, é muito mais difícil. E, Ana Paula, eu ia te perguntar, e esse mito, hein, de vez em quando a gente escuta também, acho até que pode não ser um mito, mas talvez um rito de passagem que eu, pelo menos assim, tem sido meu posicionamento, porque vou dizer o que é, porque está acontecendo com a moradia também. Aí você escuta empresários ou CEOs falando, eu até que tinha interesse, mas não tem, eu procuro deficiente, assim, procuro deficiente capacitado e não tem. A mesma coisa agora começaram a falar para a moradia. Vocês querem 3%? Eu liberei, mas só tem 0,5% de deficiente que compra casa. Falei, gente... E aí, responda, por favor, essa história de que falta deficiente. O emprego apoiado tem a resposta para isso.
O emprego apoiado é uma resposta para isso. É por isso que eu estou te perguntando. Entendeu? Porque é uma metodologia que, se você seguir as 3 fases da metodologia, é você como consultor, é a família e é o usuário do emprego apoiado que, quando chegar para ir conversar com o RH, é ele que vai dizer, não, esse trabalho eu não quero. Entende? Porque eles, assim como eles escolhem a gente também pode escolher eles, né? Então, essa é uma parte. Realmente, tem RH que... Eu tenho pena do profissional do RH, às vezes, né? Eu tenho pena do profissional do RH, porque o profissional do RH, muitas vezes, está para a inclusão no mundo do trabalho, assim como o professor de AEE, né? Que é o professor de atendimento especializado, está para a inclusão do aluno na escola regular. Porque você chega numa escola regular, a Flávia tem filho, né, que está em idade escolar, tudo é jogado para o professor do AEE. Assim como você chega numa empresa, tudo é jogado para o RH. A pessoa, ela não é do profissional do RH, e a pessoa também não é do profissional do AEE. Ela é da escola e ela é da empresa. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Quanto a essa relação, eu procuro profissional, mas não é qualificado, eu quero incluir, mas não é qualificado. O emprego apoiado, ele qualifica dentro da empresa. Esse é um diferencial do emprego apoiado. Né? O pressuposto maior do emprego apoiado é de exclusão zero. Então, todos podem trabalhar. Né? Agora, você tem que saber a metodologia para você poder incluir. Né? Assim como deve ser acredito que também é o pressuposto da moradia independente. Né? Você tem especialistas que vão fazer isso. Né? Então, isso é uma balela. Né? Isso é uma balela de que não existe pessoas qualificadas para o trabalho. Né? Isso é uma balela. Flávia, você podia resumir um pouquinho a metodologia do emprego apoiado? Eu lembro dessa questão do processo. Para mim, isso mudou tudo. O dia que eu ouvia... Porque, assim, rapidamente, aqui dando um minutinho do meu testemunho como mãe, eram algumas coisas que não encaixavam. Né? Primeiro é isso, você vê de forma mais frequente. Depois a gente vai aprendendo que tem uma outra maneira de fazer. Mas o mais frequente, né, o que mais, a maioria, o que aparece, é aquela história do cumprir cota. Então, eu acho que essa percepção, infelizmente, ela não é infundada. Você encontra aquelas pessoas que estão ali só interessadas em resolver o problema com o fiscal do Ministério Público do Trabalho. E por outro lado, você tem aí aquele medo, né, dos requerimentos que se exige, como se essa pessoa tivesse que estar pronta, e ela não vai estar. Ela sente isso, a família sente isso, a família quer apoiar, mas, né, a gente não é alienado. Então, foi quando eu aprendi, aí a Flávia fala de como, né, o emprego apoiado, como é dentro da empresa, como você... Devo deixar vocês falarem, porque dali para frente eu falei, opa, peraí que eu caí no lado errado aí da história. Eu caí nos RHs que estavam atrás de cumprir cota e tudo que, né, o meu filho não sabia fazer, ele não servia, né? Não serve. A pessoa não... Eu costumo dizer, né, que a gente nunca contrata um outro, isso serve para nós e para todo mundo, a gente nunca contrata o outro pelo que ele não sabe. E sim aquilo que é o potencial dele, as habilidades. Eu tenho certeza que todos os lugares que eu trabalhei nunca perguntaram para mim aquilo que eu sou muito ruim, aquilo que eu não sei fazer, e sim tentaram buscar quais eram as minhas habilidades, as minhas experiências, as minhas qualificações, as minhas vivências, porque no final das contas é isso que vale. Então, assim, essa é a primeira etapa do emprego apoiado. Né, assim, você conseguir olhar cada indivíduo, né, de forma individual, singular, respeitando, né, a sua individualidade, respeitando também aquilo que ele viveu,
que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele gostaria, as preferências, os desejos. Então, nesse primeiro etapa, nada é diferente do que aquilo que a gente já faz na vida, né? Que é identificar realmente quais são o lado bom, porque é esse lado bom que vai agregar valor depois para a empresa. Então, que a gente chama da descoberta do perfil vocacional, esse é o ponto primordial de tudo, é o ponto de partida, porque isso, né, nós, como consultoras de emprego apoiado, a gente conhece, né, esse indivíduo, a gente sabe o que ele gosta, do que ele não gosta. Então, a gente, quando tem um relacionamento com a empresa, né, gostaria de contratar, a gente consegue discutir com essa empresa, né, para o desenvolvimento do emprego, o que é que esse indivíduo tem de potencial, e a gente vai descobrir quais são os processos, atividades, tudo que faz sentido para a empresa, sempre, porque ninguém quer ser contratado para ficar café com leite, entregando papel e abrindo porta, certo? Porque isso a gente não precisa fazer nada, isso aí não agrega valor nem para a empresa, nem para o funcionário, nem para a sociedade, nem para o cliente, nem para os colegas de trabalho. Então, assim, nós nos comprometemos em efetivamente fazer algo que, sim, agrega muito valor para todo mundo, a empresa também. Portanto, a gente, quando analisa o processo, né, Ana e Lívia, a gente analisa o processo que faz sentido para a empresa, mas que tem a ver também com esse funcionário. E pode ser que uma empresa que contrate 3, 5 funcionários, por exemplo, cada um faça uma coisa diferente, porque as habilidades são diferentes. E aí esse olhar da potencialidade que tem que existir para que esse emprego seja realmente, né, como a Lívia trouxe, que antes se falava no emprego customizado, seja customizado para cada pessoa. E isso vai fazer muito sentido para ele, para a empresa, para a família, porque no final das contas, esse processo de inclusão tem que ser algo que realmente tem um valor agregado, porque senão assim, essa era a minha grande preocupação como mãe. Cara, eu vou investir muito no meu filho, mas eu não quero que lá na frente ele trabalhe no lugar que ele seja um café com leite. Né? Então, assim, não, tem que ter seus compromissos, suas obrigações. E depois, né, uma vez feito esse match entre perfil vocacional e o desenvolvimento do emprego, e aí quando a Ana fala que o desenvolvimento de habilidades é realizado dentro, né, porque nós todos aqui fomos para o mercado de trabalho no modelo tradicional, onde a gente entrou na faculdade, a gente se formou, a gente fez uma pós-graduação, tudo mais, e fomos para o mercado. No emprego apoiado, é uma inversão disso, né? Porque pode ser que não exista, não tenha tido a oportunidade, ou por qualquer outro motivo, a oportunidade de fazer um curso, né? Uma formação até que seja específica, que tenha atendido às especificidades desse indivíduo. Se ele não teve isso, ele tem que ter durante o seu desenvolvimento do emprego. Então, é uma inversão em vez de capacitar e incluir, eu incluo e capacito. E uma vez que esse mecanismo todo, que a gente já identificou os apoios necessários para que esse profissional possa realmente alcançar o máximo do seu potencial, aí sim entra numa fase que é o de acompanhamento, que é o de identificar se tudo aquilo que nós identificamos, as estratégias, a identificação do perfil, tudo está funcionando, eu estou acompanhando. E esse tamanho desse acompanhamento vai depender muito de cada um, né? Que pode ser mais intenso, menos intenso, dependendo de cada um. Mas o importante é que existe esse profissional que faz esse acompanhamento, né, ao longo do trabalho, caso haja alguma mudança, principalmente, né, mudou gerente, mudou isso, mudou aquilo, às vezes um profissional tem que ir lá e fazer, e o resto toca. Né? Então, essa é, de uma forma muito resumidinha, né, Ana metodologia. Ana e Lívia, obrigada, Flávia, por essa excelente explicação e de maneira muito sintética. Também devem ter muitas funções nas empresas, porque, como a Flávia acaba de dizer, de um modo geral, essa formação tradicional que a gente tem para as pessoas típicas, né? Você faz uma especialização, então você tem um olhar do mercado de trabalho também, achando que você vai ser um TI, você vai ocupar um espaço, você vai ser médico, você vai ser enfermeiro, são aquelas funções, digamos, aquelas macrofunções. Mas deve estar cheio de processo dentro das empresas que podem perfeitamente acomodar, né, outras pessoas e outras competências que não são aquelas mais clássicas. O que vocês, na experiência de vocês, veem em relação a isso?
Ana e Lívia. Tem um exemplo de uma empresa que eu gosto, assim, de um profissional de RH excelente que lutava muito e conseguiu ajudar no desenvolvimento de uma cultura inclusiva, né? Aquela pessoa que falou, não tá vindo de cima e realmente não tava, e se não vier exatamente como a Flávia falou, a pessoa fica ali quase que enxugando gelo, porque não é do RH, é da empresa inteira. E essa pessoa foi, depois de muitos anos, conseguindo conquistar, né? Sendo aquela pessoa que chegava e falava, olha, ela chega, a gente vai ter que ouvir sobre inclusão, a gente vai ter que respeitar, ela vai trazer ideias inovadoras. E ela tinha um funcionário, Flávia, que ficava um tempo ocioso. Ele tinha uma atividade, tinha uma sala de leitura, mas ele ficava um tempo ocioso. E ele começava a chegar para ela e reclamar de algumas coisas que estavam na empresa. E ela teve a ideia de convidá-lo a integrar a CIPA, a ser um integrante da CIPA, se candidatar lá como integrante da CIPA. E um dos trabalhos dele era fazer uma análise quase que diária da empresa, uma empresa que tem fábrica, uma empresa que tem um espaço bem significativo. Então, ele tinha que tirar fotos e ele identificava o carpete que estava fora do lugar, a maçaneta que estava, tudo que estava fora do padrão. Ele aprendeu a montar, e aí o consultor ajudou, né? Ela teve a ideia, ela já conhecia o perfil, ele entrou pelo emprego apoiado, mas ele já estava numa outra etapa, assim, a gente fazia o acompanhamento. Essa ideia foi dela, foi da profissional de RH, e ela falou assim, eu preciso de um acompanhamento para ele aprender a tirar as fotos, anexar as fotos no e-mail. Eu falei, mas ele precisa de um dia, pelo menos, para te apresentar isso, porque nesse momento ele está criando essa ansiedade de apresentar um trabalho tão bom que ele está fazendo. Ela, não, ele vai ter um dia. E ela conseguiu desenvolver esse trabalho de tal maneira que a CIPA, de verdade, e não porque queria agradar, não porque era a pessoa com deficiência que eles queriam parecer simpáticos, não. Sem... Nossa, nós precisávamos dessa função e nós não conseguimos identificar nenhum outro funcionário que a fizesse tão bem quanto ele. Porque há muito tempo ele vinha falando daquela maçaneta, ele vinha falando, e ele começou a ser cada vez melhor nos detalhes, assim, cada vez mais atento aos detalhes. Então, esse é um caso de... Tinha ali uma tarefa, uma função que podia, inclusive, gerar prejuízos financeiros para a empresa, porque tem todas as ISOs que essa empresa precisa passar, que ela precisa validar, e que todos esses itens que ele avaliava eram fundamentais. Então, esse é um exemplo de uma pessoa de RH que estava ali, que já tinha se predisposto a conhecer o emprego apoiado, tinha se predisposto a ouvir, a ver casos de sucesso, a viver casos de sucesso e fracasso dentro da sua história, porque como no início ela estava um pouco sozinha, fica impossível, se possível só diante de um milagre, assim, porque para dar certo só se for um milagre, porque realmente você precisa de uma empresa que esteja se envolvendo no todo. E esse é um caso que eu acho que ilustra aí essa pergunta que você trouxe. Ana, quer comentar, Ana Paula? Vou falar uma coisa, gente, isso é quando você encontra uma atividade que agrega valor, e agregou valor para a empresa, agregou valor para os funcionários, para a organização e para ele, né? E aí, quando isso acontece, se mete... Por isso é que eu acho bem legal essa coisa das competências, que às vezes a gente só pensa nas macro, né? Eu lembro quando eu conheci a minha querida xará, a Flávia, ela me contou, e era um ambiente em que eu tenho muita familiaridade, porque na minha outra vida, antes do Instituto JNG, eu trabalhei na área de saúde, né? Dirigi hospitais, centros médicos, e o primeiro caso que a Flávia Cortinovas me contou foi exatamente de um ambulatório médico, e aí eu via tudo que ela estava dizendo, porque realmente você tem ali um monte de detalhes que não é o médico que faz, não é a enfermeira, não é o recepcionista. Você bota essa enzima, para entrar na linguagem, bota essa enzima fazendo fluir o processo, é legítimo, é verdadeiro e agrega. Quando o dia que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu queria lembrar aqui com a Flávia, porque a gente perguntando, eu lembrei, que eu acho que produtividade é a palavra, sabe? Produtividade é o que a gente tem que buscar. E aí, uma vez a gente estava fazendo uma colocação, e é muito importante esse pós, né? Você faz a colocação e o acompanhamento. Gente, vocês não sabem. A gente podia fazer, assim, ficar 2 horas conversando sobre o que acontece no pós. Entendeu? Porque acontece, não tem jeito, acontece. E aí, e como esse pós é importante, né? E aí a gente estava trabalhando juntas, né? E aí eu falava, Flávia, mandava um WhatsApp. A gente está com problema aos sábados,
porque sábado é uma loja muito cheia, a gente não sabe, né? Coisa para falar assim, vai lá, veja o processo no sábado e o que é que mais pega no sábado. Qual é o maior problema que tem no sábado? Aí você vai na loja do pós, olha como é importante o pós. E a pessoa já está, o usuário do EA já estava super bem na loja. Aí você vai lá no sábado, você vê, Flávia, o problema do sábado é fazer os embrulhos. Então você descobre aonde está o lance em que a pessoa, que o usuário pode ser produtivo, né? Então é essa parte do processo. Você vai lá e trabalha com ele fazer embrulho. Menina, depois que a gente trabalhou fazer embrulho, ninguém mais queria que a pessoa faltasse no sábado. Entendeu? Era vital para poder ter um bom atendimento. Exatamente. É chegar no objetivo final, que é aquela empresa aparecer produtiva. Lembra, Flávia? Legal. Perfeitamente bem, foi exatamente isso. Né? Inclusive, a Ana ficou com medo que elas esquecessem de como se fazia embrulho agora na pandemia. Falou, gente, vamos fazer uns embrulhos aí, porque vai voltar, você tem que estar aquecido. Exato. E aí, de novo, eu acho que é um outro caso, Ana, do agregar valor, cara, porque a pessoa tem habilidade, gosta de fazer isso, a loja precisa muito disso, né? Ou seja, vai agregar muito valor, todo mundo vai ficar feliz, né? Porque é mais vendas. Exato. Porque hoje eu perco vendas porque eu tenho que ir atrás desse material. A hora que eu perco, eu só foco mais em venda e a pessoa está ali me contribuindo, pronto, de novo, agregou valor, tá bom para todo mundo. Então, acho que esse é o olhar nosso de consultores, de consultoras, né? Não estamos só mulheres aqui, que é buscar, você entendeu, assim, com base nas habilidades, nas competências, o que realmente vai fazer uma diferença, seja uma empresa grande, seja uma multinacional, seja uma nacional, seja o que for, mas que vai fazer a diferença. Como você disse, Flávia, que vai amalgamar todos esses processos. Funciona como enzima. Olha, a gente vai ter mais 12 minutos, eu queria puxar agora, e vou começar também aqui com o meu chapéu de mãe, para falar da importância para os jovens, né? Esse jovem que vai se tornar um adulto. O que muda? Né? Vocês que têm, como vocês chamam, os alunos ou as pessoas que vocês acompanham, o que muda, né? Quando você introduz essa perspectiva e essa possibilidade, qual é o alcance? Porque, puxando aqui para a questão da moradia, eu vi funcionando, né, na Inglaterra, e a gente insiste aqui com o nosso trabalho, porque o alcance de você dar essa autonomia da pessoa se identificar com seu próprio espaço, privacidade, eram muitas vezes inalcançáveis, assim, na previsão, quero dizer isso. Você não consegue imaginar, a priori, o quanto essas pessoas elas mudam a partir dessas micro-oportunidades. Parecem micro, mas isso para uma pessoa que tem limitação é trazê-la para dentro do jogo. E eu estou aqui conversando com vocês e lembrei da primeira vez que o Nico foi trabalhar, ele era ainda jovem, sei lá, 19, 20 anos, e ele foi para a biblioteca da UNB, a gente morava lá em Brasília, e foi a primeira vez que era uma capacitação, enfim, era um projeto interessante, mas ele recebeu dinheiro. Foi a primeira vez, ele tinha uma carteira de trabalho assinada e eu nunca vou esquecer da primeira vez que ele foi no guichê da tesouraria da empresa e tudo ali muito limitado. O Nico tem bastante limitação cognitiva, mas ele assinou, recebeu. Eu sempre fico, Nico, assina. Ele estava num guichê, ele estava num ambiente profissional, eu estava distante. Ele assinou, sei lá, 3 recibos, sei lá quantos recibos, eu só via ele lá. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele pegou o dinheiro dele, botou na carteira, a postura corporal dele mudou, eu, como mãe de longe, mudou a postura corporal, ele botou o dinheiro na carteira concentrado, ele não tinha me visto. Aí olhou para cima e me encontrou. E eu estava, obviamente, radiante, ele falou, mãe, já posso casar. O alcance, você não sabe onde vai, né? Vamos falar um pouco deles nesses últimos minutos. E aí, o que vocês podem contar desses jovens que experimentam
essa vivência? Eu tenho um caso que eu queria contar, queria compartilhar, agora eu me lembrei. A gente tinha uma aluna, né? A Livinha também era professora lá dessa aluna, e essa aluna, ela tinha uma vida assim, bem limitada financeiramente, porque e aí a mãe dela era funcionária pública e tinha uma vida ok, mas essa mãe achava que ela não queria que ela fosse trabalhar, porque quando ela falecesse, essa mãe falecesse, ela ia ter lá a aposentadoria da mãe, ia viver bem e não precisava trabalhar. E aí, essa menina, ela lutava para trabalhar. Ela era uma menina doce, serena. E aí, ela teve uma experiência de estágio por 6 meses, ela ganhou dinheiro, e aí a primeira coisa que eles compram é celular. Né? Compra celular, compra TV, compra isso. Né? Os celulares deles são muito melhores do que o nosso. Eles só querem de iPhone para cima. Né? Então, ela foi tendo a oportunidade de comprar as coisas dela. 6 meses depois, acabou essa oportunidade, ela ficou enfurecida. A mãe dela foi conversar com a gente e falou, olha, eu posso falar o nome dela porque a mãe permite. Eu não aguento mais a Deise. Deise bate porta, Deise dá fora agora na gente, e ela cismou que quer trabalhar. Aí a gente fez todo o processo de colocação dela, e ela tinha uma limitação na fala também, então a gente fez todo o processo direitinho que a gente tinha que fazer, envolveu família, envolveu empresa, envolveu, no nosso caso, era escola, né? E fizemos lá todos os pilares, fizemos todos os acompanhamentos. Teve um dia que Deise começou a sentir, ela era muito grande, começou a sentir dor, né, nas costas, e a mãe dela doida para tirar ela do trabalho. Deise, minha filha, você está com muita dor nas costas, vamos sair do trabalho. Aí ela falava assim, eu posso falar a empresa também, porque também me foi permitido. Ela falava, como ela tinha limitação da fala, ela falava assim, Outback vida toda, Outback vida toda. E aí a gente foi lá, fez a adaptação, ela começou a trabalhar sentada, ela fazia, o Outback tem aquelas facas, né, os garfos, e ela trabalhava ali fazendo aquilo. Quando ela faltava, também era um horror, porque ela dava conta de todo o processo de fazer o guardanapo enrolado. Ok. E Outback vida toda, e ela trabalhando, e a mãe dela sempre tentando, de alguma forma, que ela não trabalhasse. Ela não trabalhasse. Aí ela passou mal na empresa, a empresa ligou. Tá vendo, Deise? É melhor. Bom, ela foi super bem, altamente produtiva. E aí teve um dia que foi 1º de novembro, era aquele feriado do 2 de novembro. Ela foi para Saquarema e toca o telefone 1º de novembro. Era a mãe dela. E a mãe dela falou assim, Ana Paula, eu estou te ligando porque a Deise faleceu e não vai trabalhar na quarta-feira. Você é a primeira pessoa que eu estou falando. A mãe dela, eu acho que ela não estava ainda conseguindo entender. Então, ela quis me ligar para dizer que era para avisar para a empresa que a Deise não ia trabalhar depois do feriado porque ela havia falecido. Eu fiquei desesperada. Nossa. Liguei para a empresa. A empresa tinha, né, aquilo que você tem. Isso me emociona tanto que às vezes eu esqueço auxílio funerário. Auxílio funerário. Aí o auxílio funerário foi para Saquarema, onde ela estava. Como se fosse o gerente, né? O coach do Outback foi para Saquarema, fez todo o traslado, fez tudo o que tinha para fazer, auxiliou ela em todos os processos. E no dia, eu fui ao enterro e o depoimento dessa mãe é algo que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim para mim, Ana Paula, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade da minha filha ter sido gente. Eu nunca imaginei que a minha filha ia ter uma carteira de trabalho assinada, e a minha filha teve essa carteira de trabalho assinada.
eu nunca imaginei que ela fosse ser tão querida, porque a empresa toda estava no velório. Nossa, E ela que triste história. é triste, mas é importante. É importante porque é a pessoa, entendeu? Foi um grande Então, ganho para todos, né? grande, Imagina, para a Deise e para todo mundo. Para todo mundo. Depois ela voltou à escola e ela falou assim, olha, eu nunca quis, ela ganhou o seguro, né? Também tem o seguro de vida. Eu jamais quis ter esse seguro de vida, mas ter esse seguro de vida quer dizer que a minha filha viveu. O trabalho foi importante para minha filha, porque minha filha viveu. Ai, que bom para essa mãe ter tido essa oportunidade, né? Eu acho que foi isso, meninas, que fez ela... a importância, ela passar pelo luto, sabe? E admitir que foi a vontade da filha que fez ela mudar, e ela, imagina se ela nunca tivesse permitido e a filha não tivesse realizado. Nossa, que história forte, Ana Paula. Essa escuta. Caramba. Então, o que eu quero mostrar aqui é que é como importante a gente escutar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos, os nossos usuários. Exato. Né? Assim como também tem, por exemplo, uma aluna, uma usuária, que eu dou consultoria, que ela é felicíssima com o Sodexo dela. Então, ela tem dinheiro para comprar um restaurante, se ela quiser. Mas o que importa é o Sodexo no final do mês, porque esse Sodexo diz tanto para ela, porque ela entra no restaurante, ela usa aquele Sodexo. Então, assim, são vidas diferentes. São muitos ganhos, né? O trabalho traz muitos ganhos. A gente está estourando o tempo, mas pelo menos... Não, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E a gente tem a vantagem de sermos aqui os últimos. Eu tinha que manter o horário todo certinho dos outros blocos, mas esse é o último, a gente pode passar um pouquinho só. Mas é que tem uma pergunta aqui, e que eu acho importante para vocês. Uma vez eu falei isso, Flávia Korchnowski vai lembrar. Tem uma pessoa no grupo assistindo a gente que pergunta quem são essas instituições e como encontrá-las. E eu lembro, Flávia, eu falava, gente, como é que funciona isso? Porque está cheio de jovem adulto querendo trabalhar, está cheio de empresa precisando contratar. Como é que a gente faz? Né? Eu mesma falo, meu Deus, eu estava hoje aqui atualizando o currículo do Nico, onde é que vai trabalhar? É tanta gente precisando do trabalho pela cota e também porque está percebendo a importância e vivendo essa mudança de cultura, e tem muito jovem. Então, essa pessoa está perguntando, quem são essas instituições? Como é que a gente encontra? Acho que isso é uma boa pergunta para a gente tentar ir finalizando. Quem quer começar? Flávia, vamos começar aí. A Lívia, que não falou ainda. Começa, Lívia, você. Vai você primeiro. Tá apagado o microfone. A instituição que a Aninha estava falando de um dos casos é uma instituição pública, né? Que, só para ilustrar o caso. Tem a ANEA, que é a Associação Nacional de Emprego Apoiado, em que você pode entrar no site da ANEA, e é de qualquer lugar do Brasil, e eles vão direcionar você para um consultor que seja mais próximo Estou falando certinho, Aninha? Que seja mais próximo da sua localidade, né? Da sua residência. E as instituições públicas que a gente divulga o edital, mas infelizmente é muito mais difícil. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de finalizar é que o emprego apoiado ele precisa virar uma política pública regulamentada, porque assim essa pergunta vai ser respondida de uma forma muito mais clara, muito mais fácil, e as empresas, os RHs que querem apoiar e os RHs que não querem apoiar, eles vão ter mais suporte para apoiarem. Né? Legal. Então, assim, essa pergunta é uma coisa que a gente nunca pode deixar de dizer. Nós precisamos lutar para que o emprego apoiado seja regulamentado como política pública de forma efetiva, porque já é um direito, é importante dizer, já é um direito incontestável, mas ainda não tem a sua regulamentação. E aí fica um pouco esse vácuo aí no meio, né? Esse vazio. Fala, Ana Paula. Depois eu deixo a Flávia Korchnowski. Não, é isso aí, o que a Livinha falou. A gente precisa realmente lutar para que o emprego apoiado, né, tenha
legalidade, vamos dizer assim, porque ele já está na LBI, mas a gente agora está lutando para que uma lei específica saia sobre o emprego apoiado, porque muitas pessoas vão ganhar, né? As oportunidades vão aumentar num potencial que inimaginável, né? E que agora a gente ainda tem muita dificuldade. Infelizmente, é isso aí. É real, né? A gente fica tentando ajudar os filhos da gente para eles realizarem, né, esse sonho, essa ocupação, mas não é um caminho fácil de achar mesmo, né? Por isso que hoje é o dia da luta, né, Flávia? É o dia da luta, é isso aí, é isso aí. Não, é importante porque a pergunta feita, eu não sei exatamente quem foi que fez, mas eu me solidarizo porque eu lembro, né, Flávia, a gente falava exatamente sobre isso, a gente vive essa angústia, ver esses jovens interessados em poder colaborar e ainda, infelizmente, a prevalência do muro e daquela palavrinha, né, muito desagradável, que é o não, não pode, não é... Né? Então, sobretudo na dinâmica familiar, você vê o irmão saindo para trabalhar, a irmã saindo para trabalhar, e por que essa pessoa não pode trabalhar? É uma pergunta que não tem resposta, né? Flávia, com você, para a gente ir finalizando e depois nos despedirmos. Uma pena, ia ficar mais umas horas conversando. Eu acho que esse primeiro passo, né, da gente poder estar falando sobre isso, inclusive com as famílias, porque tem muitas famílias, eu ainda sendo um pouquinho crítica, eu imagino que a gente tenha bastante famílias nos assistindo, né, e eu também me coloco nessa posição. Existem ainda muitas famílias que têm uma série de preconceitos também, preconceitos, paradigmas, de achar que o filho não está pronto, de que ainda não é o momento. Gente, ninguém está pronto nunca, né? A gente não vai estar pronto nem na hora de morrer, certo? Então, isso faz parte da vida, né? E famílias, acreditem, porque o trabalho, gente, o trabalho é o meio pelo qual a gente se torna adulto, é aquilo que nos dá orgulho, é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos dá prazer, é aquilo que é um compromisso, uma responsabilidade que exige, não é um curso, é chefe, é colega, é trabalho, é cliente, enfim, todos nós que estamos aqui, né, todos nós, ou seja, o trabalho é aquilo que a gente precisa para viver a vida adulta, né? Então, eu diria que o primeiro passo é esse, é a sua identidade, gente, né? Então, é a gente, porque assim, não tem como se desassociar, né? A não ser que você tenha uma herança bilionária, mas se você não é o teu caso, mesmo cara, assim, tem que trabalhar, é o caso da Deise, tem que trabalhar, você entendeu? Mas poderia ser uma opção, mas sendo opção, e nem muitas vezes as pessoas não querem essa opção. E eu também teria infinitos casos de sucesso, de transformação, de vida, entendeu? De tudo, de mãe, de falar, cara, minha filha só assistia televisão, eu nunca imaginei que minha filha conseguia trabalhar, hoje a mulher abriu um salão até no próprio garagem da casa dela. Então, assim, são infinitos casos, né? Mas eu acho que o ponto principal, assim, eu entendo esse pai, e por outro lado, eu trabalho muito com curso de formação, e é sempre muito difícil, por exemplo, a gente conseguir chegar nas instituições, mas eu acho que o caminho é a NEA, que a Lívia falou bem, vai no site da NEA, a NEA está para fazer um mapeamento aí de todas as organizações que trabalham com emprego apoiado do Brasil inteiro, isso é fundamental, porque nem todas as organizações trabalham com emprego apoiado, e também nem todas as pessoas também estão associadas a uma ONG, não necessariamente. Né? Então, isso é muito importante, porque de repente o consultor de emprego apoiado não precisa estar dentro da ONG, mas procurar consultores que estão próximos a você e que vai trabalhar a colocação desse funcionário. Se você faz parte de uma ONG, vai na sua ONG e pergunte qual é a metodologia que eles utilizam para fazer a inclusão no mercado de trabalho. Porque eu vejo que a gente teve o ano de 2019 um ano muito rico, você entendeu? E bom para o emprego apoiado. A gente teve uma disseminação muito grande, mas a gente ainda está muito pequenininho ainda, pelo fato de não ser uma política pública, né? Isso ainda ficou uma situação meio saber quem paga, quem não paga, como é que é. Ok, nós temos que conviver com essa situação. Então, assim, se você hoje, né, se teu filho frequenta alguma ONG, participa, pergunta, bate um papo, entendeu? Para saber como é que é, porque de repente está lá a resposta, né? Porque a gente não teve ainda oportunidade de conhecer também como é que se faz. Então, por exemplo,
A gente tem ONGs aí do Brasil inteiro que foram capacitadas já do emprego apoiado, que a ANEA vai poder responder quem são. Né? A ANEA, então, Associação Nacional do Emprego Apoiado. Ia falar isso, para deixar mais a letrinha. Eu não sei se é www.anea.org.br. Também recomendo. Que bom que eles estão fazendo esse levantamento, está avançando muito, porque aqueles que não estão... Eu vi isso também com o Nico uma vez, quer dizer, você, para conseguir ter o caminho, o acesso, você tem que estar matriculado numa escola no ensino médio. E aí você não é nem o fato de que você tenha o ensino médio, você tem que estar matriculado. E aí não está matriculado, você não tem o acesso. Então, ainda tem aí um monte... Bom, de novo, né, Ana Paula? É por isso que hoje é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Me desculpa, corrigindo. Se a Ana puder escrever aí no chat, é aneabrasil.org.br. aneabrasil.org.br, Até a Ana, dá um alô aí, a Ana está ali atrás, ela pode botar lá no... porque está sendo transmitido pelo Facebook, de repente... aneabrasil.org.br. Está ótimo. Bom, super obrigada, passamos aí 7 minutinhos, mas foram 7 minutos de luxo. Super obrigada, Ana Paula Pacheco, Lívia Vitorina, minha querida Flávia Cortinovas, minha xará, de podermos ter falado aqui de um assunto tão importante que conclui a nossa homenagem, o nosso reconhecimento pela luta dos direitos das pessoas com deficiência, e o trabalho enobrece e dignifica. Já dizia, eu ouvia isso na escola pequenininha, trabalho enobrece e dignifica. Muito obrigada. E até a próxima. Nós agradecemos. Obrigada, gratidão. Tchau, gente.